Há 40 anos, um grupo de sociedades científicas e pesquisadores visionários deu início a uma história que transformaria a ciência brasileira. Nascia, em 1986, a Federação de Sociedades de Biologia Experimental, a FESB, criada com o propósito de aproximar diferentes áreas do conhecimento, fortalecer a pesquisa biomédica e construir um espaço de integração, colaboração e defesa da ciência nacional. Ao longo dessas 4 décadas, muitos pesquisadores ajudaram a escrever essa trajetória. Lideranças que dedicaram tempo, trabalho e visão para fortalecer a federação e ampliar seu papel na ciência brasileira. Hoje, celebramos uma história olhando para as nossas origens, reconhecendo aqueles que construíram esse caminho e reafirmando o compromisso que nos guia para o futuro. Sobre o tema Ciência e Liberdade de Pensamento, a 40ª reunião anual da FESB celebra não apenas 40 anos de conquistas, mas também o legado humano por trás dessa construção coletiva. E para contar essa história, nada melhor do que ouvir quem fez e continua fazendo parte dela. As próximas vozes representam diferentes momentos da nossa trajetória, memórias, desafios, conquistas e a visão de um futuro, de uma federação que segue integrando saberes e inspirando gerações. Meu nome é Walter Araújo Zin, sou professor emérito do Instituto de Biofísica da UFRJ e ocupei a presidência da FESB por 2 mandatos, de agosto de 2011 a 2015. Eram tempos de transição. A chegada de pesquisadores mais jovens às diretorias se mostrava necessária e fazia antever mudanças importantes a médio prazo. A FESB fora fundada em 1986 por 6 associações. Tinha como objetivo, abre aspas, integrar esforços e prover uma representação comum junto à sociedade brasileira para o progresso da ciência, ao governo e à comunidade, fecha aspas. Notem que se buscava a união das associações já estabelecidas, que se fariam mais fortes se trabalhassem unidas. E assim foi. O professor Krieger executou magistralmente suas funções e colocou a federação no mapa da ciência nacional. Durante o quadriênio 2011 e 2015, tivemos reuniões anuais em 3 locais distintos: Águas de Lindóia, Caxambu novamente e Faculdade de Medicina da USP São Paulo. Ademais, tivemos as reuniões regionais da FESB em Maceió, Guarapari, João Pessoa e Salvador, atendendo especialmente a região Nordeste, que mais se apresentavam como pretendente a nos acolher. As 8 reuniões que organizamos foram bem-sucedidas, cumprindo nossa missão de difundir a ciência. Não me foi solicitado apresentar a atuação dos vice-presidentes, mas, no meu caso, peço vênia para explorar um pouco um aspecto desse cargo da diretoria da FESB. O professor Marcelo Barcinski, imunólogo e vice-presidente do professor Sérgio Ferreira, criou a FESB Jovem, ou FESBinho, como carinhosamente a tratamos. São convidados os alunos do final do curso médio, aos quais se oferece um programa próprio, consistindo em curso, palestras e apresentações de painéis, além de poderem eles participar de outras atividades da reunião anual. Os alunos são super entusiasmados, perguntam muito e exprimem uma curiosidade ímpar. Foram momentos muito especiais, dos quais pude desfrutar. Aos presentes e futuros membros da FESB, gostaria de deixar 3 mensagens de maior monta. Primeiro, nunca permitam que as FESB se esfacele. Reflitam, por exemplo, acerca da atual situação de financiamento e outras mazelas impostas ao nosso grupo. Além disso, esses encontros de diferentes áreas do saber biológico facilitam surgir projetos multidisciplinares em uma mesa de café da manhã ou jantar, por exemplo. Número 2. Não permitam que se criem linhas sucessórias na direção da FESB. Justamente por sermos formados por diversas associações, a federação só tem a lucrar com a passagem do bastão de uma para outra. E terceiro, mantenham viva a memória da FESB, nos seus mais variados aspectos, pois os futuros associados devem ter claramente acesso ao que representa e representou a federação. Meu nome é Luciana Venturini Rossoni, eu sou professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E a minha história com a FESB iniciou em 1993, quando eu, ainda aluna de graduação, apresentei os primeiros resultados experimentais que eu obtive na minha vida, por meio de um resumo apresentado na reunião da FESB em Caxambu. Estar numa reunião da FESB é um momento ímpar na formação de um cientista, onde você apresenta os seus dados, você discute os seus resultados com outros cientistas
das várias regiões do país e do exterior. Sem dúvida, você sai dessa reunião com um olhar distinto em cima dos resultados que você obteve até aquele momento. E isso permite que você cresça como cientista, cresça como pessoas, porque durante essas reuniões vocês farão vários amigos, amigos das diversas regiões do Brasil, que no futuro serão seus colegas, docentes, professores, pesquisadores em várias universidades do país. Ao longo da minha formação, eu participei de quase todas as reuniões, depois de aluna de C, como pós-graduanda, depois como professora. Em 2011, eu tive a honra de ser chamada a fazer parte de uma das diretorias da FESB. Primeiro como secretária-geral da FESB durante 4 anos e depois como vice-presidente. É um momento especial de aprendizado da vida de um cientista, porque aí a gente passa para o lado de preparar uma reunião de forma que agracie todos os participantes. Então, nós precisamos discutir o uso racional de animais, bem-estar animal, investimento à ciência, quais serão os rumos que a ciência no país vai tomar, como que nós lidamos na academia entre gêneros, mulheres, homens, como é que a gente vai trabalhar com essa desigualdade que ainda há na carreira científica, onde nós somos a maioria lá na pós-graduação, mas a minoria no topo da carreira científica. Tudo isso é uma preocupação da federação, que tem uma função primordial de ditar diretrizes para a ciência brasileira. Então eu espero imensamente que você venha para o evento onde nós vamos festejar 40 anos da federação, esteja aqui conosco discutindo e não se esqueça, é muito, muito importante, desde muito cedo, discutir os rumos da ciência no país. Não espere para que os maiores só tomem as decisões. Participe, esteja presente nas reuniões. Faça um network muito importante, conheçam pesquisadores do país e do exterior. Ali abrirá caminhos para todos vocês no futuro. É um prazer estar gravando esse vídeo para os 40 anos de celebração da FESB. Eu fui secretário-geral da FESB por 6 anos, eu fui vice-presidente da FESB por 2 mandatos, 4 anos, eu fui presidente da FESB por 2 mandatos, 4 anos. Talvez tenha sido a pessoa desses gestores, vários, todos excelentes pesquisadores, que mais tempo tenha passado como gestor da FESB. Quando eu fui presidente da FESB, a discussão em pauta era da aprovação do Código de Ética em Experimentação Animal, e que acabou gerando a criação do CONSEA. Essa era a famosa Lei Arouca, que estava parada no Congresso fazia 13 anos. A FESB teve uma participação e tem uma participação ativa na formulação das políticas do país. Foi uma oportunidade incrível ter podido participar de todas as atividades da FESB e ter participado do que seria, eu digo, a transição da FESB de uma entidade que tinha sido criada em Ribeirão Preto, por ribeirão pretanos, nesse caso Eduardo Macir Krieger, que à época da criação da FESB talvez ainda não fosse o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o que ele foi por um longo período, e seguido pelo Sérgio Ferreira, que de novo, à época não era o presidente da SBPC, mas que de novo ele foi após um período. Então, o que a FESB traduzia era a mais alta qualidade nas ciências biomédicas, envolvendo bioquímica, imunologia, fisiologia, farmacologia, neurociências, investigação clínica e um conjunto enorme de áreas científicas. A FESB, na nossa visão, congregava 35% de toda a ciência produzida no país. Não é pouco. E, nesse sentido, tinha uma voz que talvez a equiparasse, guardadas as proporções, à própria SBPC e à ABC, Academia Brasileira de Ciências. O papel importante de agregação da FESB talvez tenha se modificado ao longo desses muitos anos, né? Eu entrei na FESB em 1995 como secretário-geral, então lá se vão, 31 anos, não fiz as contas certinho aqui, mas é bastante tempo. E nesse período a ciência mudou, o Brasil cresceu, foi uma oportunidade incrível. Eu acho que a FESB teve e tem um papel importantíssimo. Tenho orgulho de ter participado da sua história, espero ter contribuído, eu tenho certeza que contribuí para o engrandecimento não só do nome da FESB, mas da nossa atividade enquanto cientistas. Eu acho que a FESB ainda tem um papel muito importante, de novo, ao congregar cientistas de um conjunto de áreas afins e representar uma voz que tem estatura para ser ouvida por ministros de Estado,
e presidentes da República. Desejo que os 40 anos da FESB se traduzam em outros 40 anos. Olá a todos. Eu sou o professor João Palermo Neto, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Hoje, ao celebrar os 40 anos de existência da FESB, meu coração se enche de orgulho e de uma profunda emoção. Ao reler a ata de fundação da FESB, me transportei imediatamente para uma das salas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Eu estava lá como um dos representantes da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Confesso a vocês que eu era talvez o mais jovem pesquisador naquela sala. Me vejo, na ocasião, cercado por verdadeiros gigantes da ciência nacional, com os quais eu sempre tive a honra e o prazer de transitar cientificamente muito bem. Na ocasião, eu participava também ativamente da SBNEC, a Sociedade de Neurociências e Comportamento, que era coordenada pelo meu antigo orientador de pós-graduação, o Dr. Elisaldo Carlini. O contexto político do país, naquela ocasião, clamava pela união que se fazia. Era a percepção de todos nós que fundar uma federação não se destinava apenas a facilitar ou otimizar a busca por recursos financeiros para eventos científicos. Destinava-se, sim, e acima de tudo, a aumentar a força política e garantir uma participação ativa dos cientistas na construção da nova sociedade que se iniciava. Tive o privilégio de assinar aquela ata ao lado de grandes e saudosos amigos da farmacologia, como Dr. Sérgio Henrique Ferreira, Dr. João Garcia Leme, sob a conduta firme do Dr. Eduardo Moacir Krieger. Dali, partimos para construir uma trajetória sem precedentes, cuja grande missão sempre foi promover a ciência e defender políticas que favoreçam o progresso da pesquisa nacional. Como não se lembrar, com grande nostalgia, das nossas primeiras reuniões anuais na cidade de Caxambu? Aquilo era uma verdadeira festa da ciência. Lembro-me com uma alegria muito grande de ver dezenas e depois centenas de apresentações científicas acontecendo em nossos eventos. O congraçamento intelectual entre professores, pesquisadores e pós-graduandos de diferentes áreas do conhecimento era único. As sociedades faziam um esforço hercúleo para trazerem palestrantes internacionais de altíssimo nível, elevando ainda mais o patamar das nossas discussões científicas. O sucesso das reuniões da FESB foi tão estrondoso que o número de participantes superou a capacidade de acolhimento de Caxambu, nos levando a transferir o evento posteriormente para Águas de Lindóia, que nos acolheu com maestria e muito carinho às nossas futuras reuniões. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza o papel vital da FESB no crescimento e na consolidação da ciência e da pós-graduação no Brasil. Nós ajudamos e temos ajudado a moldar gerações de pesquisadores. Ao longo de minha carreira, orientei mais de uma centena de alunos e muitos deles foram forjados justamente no calor dos debates dos nossos congressos. A semente plantada em 1986 cresceu e deu frutos robustos. Por isso, meu depoimento hoje é também uma ocasião para que eu faça um agradecimento emocionado aos meus saudosos amigos pioneiros da FESB. Uma homenagem que estendo também ao meu mestre Carlini,
que me formou e um voto de confiança que dedico aos jovens que hoje lideram este evento. E que venham os próximos 40 anos de união, de excelência e de defesa da biologia experimental no Brasil. Vida longa, FESB. Um grande abraço e um excelente evento para todos. FESB 40 anos. Uma história construída por muitos. Uma história que continua.